Palavra de Deus, e o tema da mensagem hoje nos conduziu até esse momento de fé vai, teu filho vive. É o tema da mensagem. Vai, teu filho vive. João capítulo 4, versículo de número 46, fala da história de um oficial do governo que saiu de casa e deixou seu filho praticamente morto e foi em busca de um milagre da parte de Deus. Diz o texto sagrado, João 4:46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Deixa eu repetir o versículo 49, que essa é a angústia e o temor de muitos, que agora ouve essa palavra. Versículo 49 do capítulo 4 de João, diz assim: disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus. Eu me agarro a esta palavra, e essa palavra nos diz: vai, o teu filho vive. É uma história que movimenta a nossa fé, nos chama a movimentar a nossa fé em direção a Deus, provocando obras, resultados. Eu creio, pastor Júnior, o seu crer aqui deve produzir resultados. Deve produzir resultados. Vai, teu filho vive. A leitura que fizemos fala da história de um homem que foi até Jesus, andou uma distância considerável, porque o seu filho estava morto, morre, mas não morre, ele deixou o filho quase morto. E Jesus disse: olha, mas vocês só vão crer se vocês verem os sinais. Aquele homem insistiu, desce, volta lá. Jesus tinha saído de Cafarnaum e prontamente aquele homem creu na palavra que Jesus disse. Voltando, ele encontra agora os seus servos e os servos dizem: ó, dá tudo certo, o menino vive, festa. E a bênção não alcançou só a vida do menino, houve salvação, porque a Bíblia diz que toda a casa agora aceita Jesus como Salvador, houve salvação naquela casa. A primeira grande lição que eu aprendo com essa história bíblica é: a sua fé, ela vai romper todas as circunstâncias. Isso quer dizer que muitas coisas aconteceram na sua vida que não estava programada.
A gente sabe que uma pessoa que passa o dia todinho dirigindo o carro, ela está sujeita às circunstâncias de bater ou alguém bater. Mas a gente não conta que vai sair de casa e vai bater com o carro. A dona de casa sabe que todo dia, cortando a verdura, a faca pode escorregar lá e pegar no dedo. Mas ninguém corta verdura esperando que a faca vai escorregar e pegar no seu dedo. São as circunstâncias, a gente vive. E como nós estamos vivendo, muitas circunstâncias acontecem. Coisas que nos trazem vergonha, situação que nos obriga a entrar pelo caminho da humildade, porque não tem jeito mesmo. Coisas que retiram a nossa força, nosso ímpeto de viver. Pessoas que estão me assistindo agora, me vendo, diz: pastor Júnior, qual o sentido da vida? Para quê? Vale a pena? São as circunstâncias. São as facas. São as batidas que você não esperava. E olha que tem pessoas que vêm de um processo de muitas circunstâncias e isso acaba nos levando a crises. Pois bem, a lição que eu aprendo aqui é que a nossa fé deve ultrapassar, ser mais forte do que as circunstâncias. Olha só, aquele homem, ele precisou viajar uma considerável distância. Ele saiu de Cafarnaum até a Galileia, porque ele ouviu falar de Jesus. Uma pergunta eu registrei aqui para fazer a você, porque eu fiz a mim. E a pergunta é: o que estamos fazendo que testifique da nossa fé? Aquele homem, quando ele sai de casa, já fez de tudo, era um homem de posses, respeitado, cheio de estrela. Ele deixa o seu filho praticamente nos braços da morte, em casa com a sua família. Que desespero! E faz uma viagem longa para ver se acha Jesus, para ter um encontro com Jesus. Meu irmão, eu só lembro aqui daquela história da mulher do fluxo de sangue. Esse negócio de ouviu falar, me lembra da história da mulher do fluxo de sangue, que está lá em Mateus capítulo 9. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. E ela ia de mal a pior. Ou seja, tudo que era para beneficiar aquela mulher estava tendo o resultado oposto. Ela gastou tudo e ia de mal a pior. Aquela mulher, ela só perdia. Aquela mulher só contava com a piora, dia após dia. Ela ouviu falar de Jesus e ela rompeu a multidão. Fé é isso. Eu queria que você guardasse essa lição. Ela rompeu a sua fraqueza e saiu batendo em um, batendo em outro. Coitada. Sem força. Olha, não tinha força, não tinha dignidade, não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nada. A fé brotou no coração dela quando ela ouviu falar. E ela tocou na barrinha da vestimenta de Jesus. E quando ela tocou, Jesus parou tudo. Para. Alguém me tocou e os discípulos, o mestre assim, todo mundo está empurrando todo mundo aqui. Eu não estou entendendo, o senhor está dizendo, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela se declara, Jesus diz, vai em paz, a tua fé o curou. Você faz um link aí comigo. A fé tirou o homem de casa
e levou ele até Jesus. A fé movimentou aquela mulher que não tinha como se movimentar e foi até Jesus. Nós devemos buscar o nosso Deus independente das situações. Nós precisamos ter uma decisão mais firmada em direção a Deus, com as coisas de Deus. Isso quer dizer que nós precisamos assumir um compromisso com a fé, com o próprio Deus, mesmo que as situações sejam desesperadoras, nós precisamos dessa garra. Nós precisamos dessa robustez e é Deus que dá. E Deus não precisa de provar a sua fé para ele, não. A prova é para você mesmo. Enquanto aquele homem estava caminhando ali, eu vou achar Jesus. Será que meu menino morreu ou não? Ele estava provando para ele mesmo a fé dele. E quando ele estava sendo aprovado, a fé dele só tinha de aumentar, só estava aumentando da mesma forma que aquela mulher. Eu sei que nós ouvimos grandes histórias de milagres, mas tudo começa com o meu estado hoje, com a minha situação. E a minha situação, pastor, é muito semelhante a essa. O meu filho está nos braços da morte. Esse seu filho aqui, a expressão filho, você sabe que é uma expressão espiritual nesse contexto. E não é fácil a gente olhar e ter aquele sentimento de que parece que não vai dar em nada. É muito difícil a gente relembrar das promessas de Deus. E a promessa de Deus sempre fala que vai melhorar. A promessa de Deus sempre fala que vai melhorar porque a base da fé é a esperança. A esperança nada mais é do que olhar para o amanhã e dizer, vai dar certo. Isso é esperança. Recebemos as promessas de melhora. Mas na prática, pastor Júnior, parece que as coisas só andam para trás. Parece que só piora. E uma hora a gente acha que vai dar certo, daqui a pouco a gente vê ou se vê novamente prostrado na nossa incredulidade. Isso é o cenário da casa do oficial. O cenário estava assim. Dá esse remédio, chama esse médico, tem uma melhora. Eita, vai dar certo, daqui a pouco o menino prostrado novamente. É assim que acontece conosco. Parece que é um passo para frente, 2 para trás. Pastor, tá ruim. Tá bom não. Tá bom não. Tá bom não. Tá ruim. Não tá bom não. Essa é a história deste homem. Se confunde com a nossa. Você está ouvindo a promessa de que seu filho vive. Mas eu pergunto a você, e a gente precisa ser confrontado com essa verdade. A verdade que nos pergunta o que é que nós estamos fazendo diante dessa destruição iminente, diante da morte dos nossos. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? O que é que eu estou fazendo? Essa minha fé serve para quê? Essa fé serve para quê se eu não tenho fé de ser um ofertante fiel da obra do Senhor? Essa minha fé serve para quê se eu não consigo chegar até a casa do Senhor porque é um dia de mais dificuldade, de mais cansaço, de uma dorzinha de cabeça, de um problema no ônibus que atrasou, num menino que ficou em casa, às vezes nem doente tá com uma manhãzinha, mas a minha fé serve para quê? E eu deixo de ir para a casa do Senhor. Isso acontece comigo.
A nossa fé serve para quê? A nossa fé está servindo para quê? Para dar a paz do Senhor às pessoas? Para dizer que faz parte daquela igreja, do órgão tal? Mas a frieza está tomando conta da nossa vida. Não está bom, não. Nós estamos aqui, estamos vendo a morte levando os nossos. Os nossos filhos. Aqui representam os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa força de produzir, de trazer o melhor para casa. Está morrendo. A nossa paciência esgotou. Pessoas que outrora eram pessoas amáveis, mansas, cautelosas, se entregaram ao pecado agora, dando vazão às suas concupiscências, se confundindo com os porcos. Para que serve a nossa fé? É necessário, e é a segunda lição que eu tiro desse texto, que tem como tema uma palavra de Jesus, que é: vai, teu filho vive. A segunda lição que eu aprendo, a primeira eu terminei de falar aqui, é que a nossa fé deve ultrapassar as circunstâncias. Não vai esperar tempo bom, não tem tempo bom. O tempo é hoje. O compromisso é hoje. Até porque o menino está morrendo. Não dá para ir com meia conversa. Não dá para estar com kikiki aqui, não. Com manha, não. Ou vai ou não vai. Ou vai ou o menino morre. Isso. Eu preciso ultrapassar essas circunstâncias. A segunda lição é importante que a nossa fé cresça. É importante que a nossa fé cresça, porque se a nossa fé não crescer, nós ficaremos presos a um regime religioso. O que é isso, pastor Júnior? A gente vai agora se satisfazer com um bocado de normas. Um bocado de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E aí, daqui a pouco, se ficar só nisso, tava bom. Porque se você faz parte de uma igreja séria, tem os exageros, às vezes tem, mas tá bom, glória a Deus, tudo certo. Pode, não pode, certo. O problema é que a religiosidade não fica por aí. A religiosidade, ela chega ao extremo de você matar as pessoas em nome de Deus. A religiosidade lhe leva a falar em línguas estranhas, ao mesmo tempo que você está matando as pessoas, matando com julgamento, matando com atitude, matando com a rejeição, matando com a solidão, matando pela sua indiferença. Isso é o problema da religião. Por isso que eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de necessidade urgente. E se você não sai desse âmbito apenas religioso, você não vai ver sua fé crescendo. Você vai ficar insensível. E daqui a pouco é melhor lidar com uma pessoa ímpia do mundo do que com um religioso. E muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo. Por que precisamos, pastor Júnior, de ver a nossa fé aumentar, crescer? Porque senão nós ficaremos no estágio que Jesus falou para aquele homem. Vocês só creem se vocês veem? Jesus falou isso para o oficial do governo, do rei. Jesus falou isso. Mas a fé daquele homem estava num estágio de crescimento. A gente só vai crer se ver, se tiver algum sinal físico.
palpável. Como aquele homem estava nesse processo de crescimento, de luta. Ele creu, mesmo sem as provas imediatas. Não precisou ver, não. E ele deixou Jesus e foi só com uma palavra, ou só com essa expressão de Jesus: vai, teu filho vive. Ele andou tanto só para receber essa palavra? Foi. E ele voltou. A sua fé passou de depender de um milagre visível para confiar na palavra de Deus. Ele foi para voltar com Jesus para a casa dele. Mas Jesus não foi para a casa dele, não. Jesus mandou uma palavra. A verdadeira fé, irmãos, na Bíblia, ela é sinônimo de fidelidade a Deus. E essa fidelidade a Deus, ela produz uma robustez que a gente às vezes nem percebe, mas tem. Mas vai sendo construída. É um alicerce poderoso. Você lembra daquele versículo muito conhecido que diz: sem fé é impossível agradar a Deus? Pois bem, fé aqui, nesse contexto, é sinônimo de fidelidade a Deus. É como que você lesse assim, ó: sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fidelidade, ela provoca atitudes, ela produz algo tangível, algo que eu posso pegar. A fé produz isso. A sua fidelidade a Deus, essa fidelidade que você está oferecendo a Deus aí, vai produzir muitos resultados. Por fim, esse texto nos ensina que a palavra de Jesus tem muito poder. Poder. E o poder da palavra de Deus, ele é tão sublime que o que ele está fazendo na sua vida é já com o objetivo de impactar a vida da sua família. Veja bem, a palavra de Deus é tão poderosa que o que ela está fazendo na sua vida tem o objetivo de alcançar a sua casa. Quando aquele homem, ele desce só com a palavra: vai, teu filho vive. No meio do caminho ele encontra os seus servos. E ele pergunta: como está meu filho? E os servos prontamente dizem: olha, o teu filho vive. Esse vive aqui não é que o menino melhorou, não. É que o menino está 100%. Aleluia. É que o menino foi retirado dos braços da morte, dos braços da destruição, dos braços da escuridão. E o pai pergunta, olha o poder da palavra de Deus: foi quando isso? Que horas foi que o menino... Aí eles dizem: foi às 7 horas. E o pai diz: foi exatamente na hora que Jesus disse: vai. Aleluia. E aí, você vai ou não? Você vai só com a palavra ou não? Que Deus nos ajude e aumente a nossa fé. Que eu possa vencer as circunstâncias que estou vivendo e as que virão. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixa desprovido da Tua palavra. Por isso que é importante você estar ouvindo diariamente essa rádio, essas lives, porque é palavra de Deus, oração, 24 horas. E guarda o que eu vou lhe dizer. Se prepare, porque o milagre de Deus, o teu filho vive, e através da restauração do teu filho, a tua família receberá a salvação. E você dirá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai, teu filho vive. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.